tático e operacional, né? Então, e não tem como eu comprar um modelo. Claro, a gente vai contratar uma consultoria que vai nos ajudar a coletar dados, mas tem um processo que tem que ser muito adaptado com essa realidade da sua empresa, da Claro, sua cultura, das claro. pessoas que estão... Você concorda, né? 100%. Já pensou? Se você vai colocar um Lego assim, faz assim, ó, tá, funcionou, gente, né? Não é, seria muito Não. fácil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está para mais um episódio do nosso podcast inteligente. E hoje a gente está super feliz que a gente tem visita aqui hoje. Vamos aprender muito. A gente está conversando com a Cíntia. Vou deixar a Cíntia se apresentar para vocês, mas ela é uma especialista, entre outras coisas, em diversidade e que interessa muito para quem trabalha com gente, para quem trabalha na área de RH. Esse é um tema que está muito em alta. Cada vez mais a gente vem se preocupando com isso, tentando buscar mais informações em relação a isso, para que a gente consiga uma uniformidade melhor em relação ao tratamento, à empatia, como lidar com as pessoas. Mas acho que esse é um assunto que a Cíntia vai trazer para a gente com mais propriedade. Queria pedir para você se apresentar, Cíntia, por favor. Olá, primeiro eu queria agradecer o convite, eu por estar participando com vocês do podcast, está sendo uma honra estar aqui. Bom, meu nome é Cíntia Araújo, eu trabalhei por quase 20 anos na área de TI, né, como gerente de projetos, líder de equipe, e depois eu migrei para o meio acadêmico, então hoje eu sou doutora em administração, né, desde 2017 eu tenho aí o doutorado e tenho atuado e pesquisado, né, eu sou professora na FIPECAF, e além de ser docente, né, dou aula de gestão estratégica de recursos humanos, de marketing, e também sou pesquisadora, né? Então já publiquei diversos artigos, né, desde sobre competência, gestão de projetos e estou me especializando, né, e na batalha, porque é um tema muito novo ainda, né, não somente nas empresas, mas também na academia, né, no sentido de pesquisas, né, estudos empíricos e tudo mais. Então, e hoje eu sou especialista em gestão da diversidade e relações raciais dentro do ambiente corporativo e de trabalho. Muito legal, você está trazendo um monte de temas que interessam muito para a gente. A questão da diversidade que a gente já havia falado, a questão do marketing e RH, que na minha visão tem muito a ver uma coisa com a outra e cada vez mais. Estou curioso para entender a tua visão sobre isso. Gosto, né, de enfatizar que essa é uma visão construída, né, gente? A gente vive numa época, né, até pela questão das redes sociais, né, que a gente não tem fontes de nada, né? Então, tem diversos estudos, vou dar uma breve introdução. Ele está mais consolidado, né, nos Estados Unidos, né, essa questão até pelos movimentos sociais, que toda essa questão da diversidade, ele tem muita relação com os movimentos sociais, né? Tanto movimentos negros, movimento LGBTQIA+, né? Então, do mesmo modo que as empresas europeias, americanas, elas foram mais rápidas, né, de introduzir isso, né? E as empresas brasileiras, inclusive, elas começaram, as primeiras a trazerem isso eram as multinacionais por influência ou né, pressão das próprias matrizes, né? Uhum. Então, a partir dos anos 2000, se foi se intensificando mais. Para você ver como tem uma relação muito forte com movimentos sociais, tudo ficou mais forte por causa do evento do George Floyd. Né? Então, a questão LGBTQIA+, tá muito forte, né? Que bom, né? Mas a questão das relações raciais era um problema, né? Era um tabu de se falar isso aqui no Brasil, né? E aí, só que a questão do George Floyd, que logo na sequência teve aquele episódio triste, né? Em Porto Alegre, né? No supermercado, né? Verdade. E aí, isso trouxe, né? Esse debate mais forte, né? Então, a gente tem aí... ao mesmo tempo, a academia brasileira, né, trazendo mais esse tema, né, quebrando esse tabu. Então, eu já tenho participado já de bancas, né, de mestrado, né, pesquisas, né, publicação de artigos, né, com dados nossos, e as empresas, né, até por pressão da opinião pública, né, e da juventude. A gente estava falando, né, das gerações, né, a geração milênio, a geração Z, elas estão muito
envolvidas e muito suscetíveis, né, a essas questões de sustentabilidade, né, a responsabilidade ambiental e essa questão da equidade, igualdade social, essas coisas, e isso tem trazido esse debate mais próximo das empresas. E tem toda a relação com o RH, né? Muita. E você me diz uma coisa, Cíntia, você acha que esses 2 episódios, que na verdade acontece todo dia, mas esses 2 principais que você trouxe, é o que de fato acelerou ou a gente já estava numa consciência mais evoluindo uma consciência nesse sentido e esses episódios eles exemplificam a dor? Como é que você vê isso? Eles intensificaram do mesmo modo como a pandemia intensificou, né? Algo que eu falo bastante para os alunos, né? Que alguns movimentos, né? Quando a gente fala de marketing, né? De posicionamento estratégico de empresa, algumas empresas acabaram quebrando. Quando a gente fala de pequenos negócios, né? Se a gente observa, por exemplo, os serviços bancários, você percebeu como tem fechado muitas agências, né? Então, a pandemia, ela intensificou, né? Porque a gente não podia ir para o banco, então a gente acabou usando mais o aplicativo. Então, esses episódios, eles acabaram acelerando esse processo que estava, né, tendo um ritmo. Você acha que isso trouxe mais sensibilidade para as pessoas? Com certeza. Eu também tenho essa visão. Pensa que a gente estava em casa, lembra? Então. A gente estava em casa, já com toda aquela pressão de estar passando por uma pandemia, e veio esses 2 choques, infelizmente, trágicos, né? A sensação que eu tenho é que a pandemia colocou todo mundo dentro de um mesmo ponto, Cíntia, e aí ficou mais fácil da gente praticar a empatia. Na verdade, está todo mundo no mesmo barco. As diferenças, eu acho, elas diminuíram. Então, quer dizer, todo mundo estava sofrendo da mesma dor. E isso acho que nos aproximou, deu um pouco mais de sensibilidade. A impressão que eu tenho, né? Mas É interessante estar falando isso, porque quando a gente fala de estarmos no mesmo ponto, é um dos pontos principais do debate sobre gestão da diversidade, né? Que a gente fala de equidade, né? Isso. E se tem muito essa questão do ponto de começo, né? Quais são as ferramentas que todos têm, né? Então, até, inclusive, quando a gente fala da inclusão, né? Quando a gente está falando de diversidade, a gente tem que falar de inclusão, Sem né? dúvida. Porque as pessoas não começam do mesmo ponto. E aí você falando da questão da pandemia, talvez o começo da pandemia foi igual, mas aí a gente viu que quem tinha mais recursos conseguiu se salvar Não, mais. aí as diferenças aparecem. Aí acabou. E agora a gente tá aí, todos os relatórios, ontem lançou um relatório sobre lições aprendidas da pandemia, né? Lançou ontem, né? E um dos pontos foi esse, né? Inclusive até a distribuição de vacinas, né? Então, os países mais ricos todo mundo estava vendendo vacina, enquanto os países mais pobres, hoje, em alguns países da África, de cada 7 pessoas, só uma tomou todas as, entendeu? Sim. Completou. Então, aí essa questão de desigualdade começou a aparecer. Não, eu acho que a desigualdade social, financeira, essas coisas, obviamente, se acentuaram. Mas do ponto de vista humano, eu acho que a gente teve alguma conexão que deixou as pessoas mais sensíveis. Aí é óbvio o que extrapola, né? Então você vai para um nível social, um nível econômico, as diferenças elas se intensificam. Né? Acho que é isso que você... Então, nesse ponto, acho que sim, né? Mas aí eu acho que quem está do lado de cá, obviamente não todos, mas algumas pessoas, até nisso começa a reparar um pouco mais. Pô, se eu tô com essa dificuldade, imagina outras... E aí a sensibilidade aflora. Mas eu ia te perguntar uma outra coisa, Cíntia, que agora me fugiu, mas eu juro que vou lembrar. Peraí, que você estava falando... Outro dia, você estava falando disso, Cíntia, outro dia eu estava numa discussão com um time, com o nosso time lá no Work for All, e eu adoro conversar com essa molecada porque elas trazem coisas que a gente não para para pensar. E durante muitos anos, um tema muito forte utilizado pelas empresas, e ainda se utiliza cada vez mais, é a questão da meritocracia. Mas diante disso que você acabou de falar... e o que eu escutei dessa geração mais nova é que a meritocracia de verdade não existe. Não existe. Super curioso em relação a isso. É interessante que eu acabei de participar de uma banca de mestrado, eu achei muito corajoso, inclusive o aluno, né, já tem uma carreira aí como executivo, diretor, um homem branco, hétero, cis normativo, é bom, né? De classe média, ele está fazendo essa pesquisa, né? Legal. É interessante porque tem sido uma descoberta para ele, porque ele quer implantar essa visão, né? Que, enfim,
o legal de entrar na academia, às vezes acaba sendo, a sua pesquisa acaba sendo fruto de uma epifania sua, né? De uma mudança pessoal sua, né? Sim. E o tema dele era essa questão da meritocracia, né? Tô te falando isso porque a meritocracia, o paradoxo da meritocracia versus diversidade e inclusão, uma coisa assim, mas enfim, era esse assunto. E é exatamente isso, né? A gente vem, essa cultura, essa ideia de meritocracia brasileira veio dessa ideia importada novamente, né? Uhum. Importada dos Estados Unidos, Europa, principalmente Estados Unidos, né? E a gente está vendo que nem nos Estados Unidos está dando certo, Uhum. né? O nível de desigualdade social nos Estados Unidos está enorme, né? E se implantou essa questão, né? Então, se você trabalha, entrega, você recebe. Aquele que, né? Basicamente, então... Só que, por exemplo, até o exemplo de uma outra professora da banca foi... vamos comparar duas pessoas, né? Elas começaram juntas, né? Na mesma empresa, tem 20 anos e tal. Um é de classe média, né? E o que ele ganha no trabalho é só para ele, é para ir para balada, é para sair, e com esse dinheiro ele conseguiu fazer um curso de inglês, conseguiu fazer uma pós-graduação no exterior. O outro, ele ajuda a família, então ele pega ônibus longe, demora mais de uma hora para chegar no serviço, ele tem a obrigação de ajudar a família, que a família depende, e aí ele não consegue inglês. Então, aí eu chego e falo, olha, quem tem inglês fluente, eu coloco na vaga, né? Como? Você entende? Esse começa a ser mais, coloca, como a gente fala muito no ambiente corporativo, ser exposto, né, colocado em projetos, sim. Né, até por causa de toda essa construção, enquanto, você entende? Eu entendo super. E aí, deixa eu te interromper, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu te entendo super, mas, por exemplo, e concordo, e até tem uma diferença que é o seguinte, por exemplo, aquela pessoa que tem um estudo, que teve, na verdade, a oportunidade de ter um estudo, ter acesso à informação de uma forma mais ampla, muitas vezes ele vivenciou aquilo lá, né? Então você vai estudar a história da humanidade, você vai lá sai do vai teu lá ambiente, no Louvre, né? Os pais levaram ele no Louvre, né? Exatamente. Enquanto outros ali estão entendendo, estão vivenciando um pouco dessa história numa página rasgada, etc. Mas aí, que é justamente para eu aprender, tá? Então, por exemplo, essa pessoa que aprendeu a história na página rasgada e que alcançou o mesmo ponto de quem estudou, por exemplo, do ponto de vista dele, ele se sente merecedor? A questão é, essa pessoa chegou no mesmo ponto? O que a gente tem visto nos dados, não. Você entende? Estatisticamente, não. Não. Então, a gente sabe, né? Eu devia ter trazido os números, né? Não. Mas um profissional branco, ele tem... eu fiz uma pesquisa recente, que a gente está batalhando para publicar, somente 34% de 400 pessoas que a gente respondeu à pesquisa, só 34% tinha algum tipo de iniciativa de diversidade, né? A grande maioria dos respondentes, de 400, deu uns 70% se declararam brancos. E os negros, que davam uns 20 e poucos por cento, eles não passavam dos cargos de entrada. Então, os dados... Então, quando a gente tem uma pessoa, como eu, por exemplo, eu posso ser usada, né? Mas você é doutora, né? E eu sou filha de dona de casa com mecânico, né? E negra, tá? Eu sou a exceção que comprova a regra, porque era para você estar vendo mais... Não era para ser uma novidade, tá vendo? Entende? Falei, então, vamos lá. Vamos ver os dados? Quantos tem? Então, a gente já entende que essas duas pessoas, nesse exemplo, elas já não vão chegar no mesmo ponto, elas não vão estar ocupando os mesmos lugares. E sem dizer que tem a questão do tempo, tem várias variáveis, né? Quando a gente está falando... Então, a gente está falando desde a formação escolar, a gente tem e precisa falar da questão dos estereótipos. Então, uma pessoa que aparece assim como eu, com esse cabelo black, ela vai trazer uma ideia. Uma mulher branca, né? Entende? Então, essa pessoa, ela vai ser inserida em outros grupos, entende? Que a gente sabe dessa questão da formação de networking, que ela é tão importante. Então, tem várias variáveis. Mas a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, aquelas pessoas que, apesar de todas essas barreiras, evoluíram, apesar de tudo contra, mas eu fui lá, eu me formei, eu sou doutor, eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente tem outros casos mais agudos em relação a isso.
Essas pessoas, elas também passaram de uma dificuldade, de uma situação de escassez, de insuficiência, passaram por tudo isso e se protagonizaram naquilo que fazem. Então, por exemplo, o meu ponto de vista é o seguinte: estatisticamente tem a desigualdade, não discordo. Mas quando a gente olha para o indivíduo, aquele indivíduo que passou por toda essa dificuldade e que chegou, às vezes me dá a impressão de que a gente também, olhando o todo, esquece o esforço que ele fez. Sim, sim, tem e precisa disso, né? Uhum. Mas a questão, eu creio que quando a gente está falando de gestão da diversidade, a gente não pode olhar só o O indivíduo. indivíduo. Na verdade, esse é o grande problema quando a gente fala de sociedade brasileira, né? Porque até é uma característica muito grande de se olhar só o indivíduo, ele não se sente parte de um grupo, né? Então, quando ele não se sente parte de um grupo, ele não traz o todo junto com ele, entende? Por exemplo, a partir do momento que a gente acende, né? Então, peraí, eu sei que foi difícil para mim, então eu vou criar mecanismos para que não seja difícil para as outras gerações atrás de mim, Sim. entendeu? Uhum. Isso, quando eu olho só para o indivíduo e olho só no meu mérito, né? Eu não entendo, por exemplo, que parte desse sistema é o que faz com que esteja tantos moradores de rua A na gente Marechal Deodoro. A gente se desconecta, entende? Você está me dizendo o seguinte, que quando a gente olha o indivíduo, a gente se preocupa com o reconhecimento, mas não com a abertura de portas atrás. Exatamente. Que Entendi. é o que a gente vê muito. Eu acho que usar o entretenimento é muito importante, né? Então, quando teve aquele movimento da. Como é que é? The White Oscar, né? Lembra quando teve um movimento grande em relação. Poxa, e olha que lá nos Estados Unidos os negros representam no máximo 20%, não é 50 e poucos por Como é que cento é? como nós temos aqui, de autodeclarados negros ou pardos. Olha só a diferença. E, e quando a Viola Davis, o próprio Will Smith, o Denzel Washington, eles falam para ir. Eu sei que eu tô aqui, mas tem 20%. Isso não tá, essa lógica não tá batendo. Por que que eu só tenho indicados? E ainda é um movimento, ainda tem toda uma questão também de preconceitos, né, da questão da sociedade, tem toda uma questão de conservação do status quo, né? Enfim, tem várias coisas, mas essas pessoas falam, não, a gente precisa. Então, o Denzel Washington, por exemplo, ele tem projetos de financiamento de novos cineastas. Sim. Você entende? E é esse movimento que hoje a gente tem a Zendaya, né? Ali, a namorada do Homem-Aranha. E você, a gente falou um pouquinho de meritocracia, a gente falou um pouquinho dessa situação dentro das empresas hoje. Você acha que a gente avançou um pouquinho, que as empresas têm se preocupado um pouco mais? E qual que é o caminho que você sugere que elas sigam, por exemplo, para aumentar essa velocidade em relação à diversidade e inclusão? Olha, as empresas têm aumentado, tem algumas, né, que a gente até usa como cases, né, de destaque, né? A Natura tem uma, até pelo, Sempre, a desde, Natura né? sempre, né? A Natura ela tem esse processo, o Nubank, né, quando veio bastante, deu uma escorregada naquela entrevista da Roda Viva, né? Mas, e porque acaba sendo até, né, quando a gente estava conversando um pouco, né, que acaba sendo até um processo de marketing da empresa, né, você falar que é diverso, né? Que às Ah, vezes não dá tão certo como foi o da Magazine Luiza há um pouco tempo atrás aí. Acho que falou mais da nossa sociedade do que do programa. O problema está na nossa sociedade, né? Porque a gente tem. Aí vamos entrar em outro podcast, né? Vai entrar nessa questão de cota, que aqui no Brasil tem um preconceito, como se não tivesse havido cotas para os povos que vieram da Europa e tal, enfim. Quando a gente, de novo, quando a gente pensa no todo, a gente entende do mesmo jeito que a gente teve que colocar, implementar processos para pessoas com deficiência, né, PCDs, para a gente conseguir fazer com que esses números se diminuam a longo prazo, a gente vai ter que ter ações afirmativas mais contundentes, direcionadas, né? A gente tem a empresa onde eu trabalho, que é o Work for All, nós fazemos processos seletivos para as outras empresas, para os nossos clientes, e a gente tem um foco que é a questão da busca de engajamento, ou seja, a gente quer que as pessoas tenham uma relação perene e a gente busca a convergência entre o interesse da empresa e o interesse do profissional, né? E para fazer isso, a gente tenta buscar o que de fato a empresa
precisa como resultado daquela contratação, ou seja, o que aquele profissional que a gente está colocando lá precisa te entregar. E essa é uma coisa que a gente verifica, eles não têm isso. E aí fica difícil você trabalhar a questão da inclusão, trabalhar a questão da diversidade, trabalhar a questão do feedback, porque de verdade, do ponto de vista geral, ele não sabe. E é uma provocação que a gente faz. A gente absorve aquele job description que ele tem dentro da empresa, que é uma lista de atividades que não significa absolutamente nada, a não ser o dia a dia operacional do profissional. Mas a gente sabe que ele se engaja muito com o desafio. Então, o que a gente procura buscar na empresa é, o que você precisa que ele entregue? Qual que é a tua expectativa de prazo para ele entregar? E, principalmente, que é o insumo básico de um feedback, como é que você vai medir isso? Porque se você não sabe isso, você não tem um insumo para dar feedback e ele também não consegue saber se ele está indo bem ou não. Então, a chance de engajamento vai por baixo. A gente parte do primeiro ponto que é, se você está contratando um profissional, você precisa saber o que pedir e ele precisa saber o que entregar. Pronto, agora existem duas pessoas adultas, uma de cada lado, negociando como que eles vão ter aquele resultado. E a gente sabe que isso é muito mínimo nas empresas. A gente acaba provocando, ele dá uma assustada e fala, ué, Mas eu acho que da posição da Work for All acaba sendo até uma oportunidade de negócio, né? Porque você está entendendo quais são as... E eu creio que até pela dinâmica do dia a dia, a entrega, esses pontos não são pensados. Mas pensando na implantação de uma gestão da diversidade, né? De inclusão e diversidade, é importante entender como é que está a situação. Outro ponto muito importante é o ajuste dos processos de RH, né? Já que a gente está focando tanto, né? Porque essa questão dos estereótipos, né? E isso são pesquisas, né? Quando você faz análise de um currículo às cegas, sai diferente de uma análise de um currículo com foto, com cara. Sim. Então, Sim. Então, quando a gente entra já com essa desvantagem, né? Sim. O que você, né? Tão feinho. Você entende, né? Então, isso já tem... Não, o que eu ia te falar é o seguinte, por exemplo, quando a gente vai por essa linha, Cíntia, na verdade, olha como existem vários caminhos para a gente chegar num ponto só, concordo com você plenamente, né? Mas, por exemplo, quando a gente recebe um job description da empresa, geralmente ela vem taxada. Então, eu quero uma pessoa... Não, a empresa é super diversa, super inclusiva, etc, etc. O perfil que eu preciso, Ricardo, é o seguinte, eu preciso de um cara com uma formação em primeira linha. É isso que eu ia falar. Eu preciso de um cara com uma formação em primeira linha, preciso de um cara com X anos de experiência, preciso de um cara que fale 3 idiomas. Aí eu falei, legal, você é inclusivo, só que... Jesus, né? Então, você é inclusivo, só que isso corresponde a 15% da população. Agora, quando a gente tira ele do que ele quer e vai para onde ele precisa em termos de resultado, tudo isso cai. Porque existem pessoas capazes de entregar o que ele precisa sem necessariamente... Com certeza. Essa é a ideia. Quanto a isso, não tem dúvida. Eu acho que é assim que a gente consegue ajudar um pouco. Então, assim, tem uma questão de conscientização das pessoas-chave dentro da empresa. Sim. Então, é necessário, e por isso que muitos não concordam, mas é por isso que eu creio que aqui, na realidade brasileira, a gente vai precisar de ações afirmativas, que eu acho que essa vontade própria vai demorar 50 anos, se a gente for pensar nas grandes corporações, assim, se é que um dia vai acontecer. Então, precisa, sim. Mas, independentemente disso, ou em paralelo a isso, tem a questão da conscientização. Tanto que programas de diversidade, como o CEO da Bayer, lembra? Quando ele comprou essa causa, e ele foi um dos grandes responsáveis, né? Quando a gente fala da inclusão racial, né? Se fala muito a questão da importância dos aliados brancos, porque não é uma luta só, né, de um grupo, todos, inclusive porque às vezes aquelas pessoas que ocupam já esses locais de poder, ela fala, peraí, ela tem esse poder de falar, de vetar. Eu quero, essa pessoa não quer, não é? É isso, praticamente é isso que você está falando, né? Ou tem... Então, quando a gente consegue trazer essa conscientização das pessoas-chave, né? Dentro do RH, de executivos, isso acaba sendo mais rápido que se pode falar, tá vendo? Se você, nesse exemplo, se você quer uma pessoa que fala inglês, que isso, a gente vai voltar. E é muito engraçado, pode se mostrar isso. A gente vai começar a ter pessoas iguais, que vão pensar igual, que não vai ter inovação nenhuma, que vai ser isso que vai acontecer, né? Sim. E aí acaba, mas a minha empresa não inova. É claro, vocês
todo mundo é igual, é por isso que você não, todo mundo pensa igual, todo mundo torce pro Corinthians. Vai ser difícil ter alguém aqui que todo mundo só gosta de tênis. Ah, mas eu falei, então, né? Então, isso é muito importante de entender que esse processo, tá vendo? A gente tá falando de processo, é a entrada, Sim. né? Então, isso, né? A gente pode fazer programas, né, de ensino de inglês, por exemplo, programas né, de desconto, enfim, né, gratuidade em programas de idiomas. Isso, vamos fazer testes, né? Onde a gente está vendo critérios que sejam mais objetivos e menos subjetivos, né? Até porque às vezes uma pessoa que é formada numa faculdade não significa muita coisa que ela vai ser o próximo Steve Jobs, né? Não tem essa certeza, não existe isso. Então, mas eu acho que, por exemplo, que é um pouquinho o inverso do que você falou, mas acho que você quis dizer a mesma coisa. Tipo, eu acho que é focar mais em critérios subjetivos do que os objetivos. Porque, veja, os subjetivos, eles escondem muitas coisas, Cíntia, que hoje, por exemplo, com a tecnologia na área de RH, que ela é muito bem-vinda, mas, por exemplo, em processo seletivo, ela deixa de fora potencial. Você é obrigado ali a criar alguns filtros para você alimentar uma inteligência artificial, então você corta a idade, você corta a localização, você corta uma série de coisas e que você deixa de fora o potencial. Quando você foca em aspectos mais subjetivos em relação a ambiente, desafios, estilo de liderança, propósito da empresa, etc., você desperta nesse profissional uma motivação que talvez alguém com uma bagagem maior não conseguisse entregar como ele entrega. O que eu quis dizer, critérios, o que eu quero dizer, critérios, é o que você está falando, só que de maneira diferente. Então. O que você quer que esse profissional faça? Exatamente. Entendeu? Isso é um critério. Porque isso é um critério objetivo. Olha, ele tem que fazer isso, ele tem que entregar tantos projetos, tanto. Você está descrevendo, né? Você está dando um job description detalhado, né? A gente está falando a mesma coisa, só que o que você está chamando de critério, eu chamo de propósito. Qual que é o propósito dessa posição? Exato. O que você quer que ele agregue de valor em relação a isso? Exato. Né? E aí a pessoa que vai se encaixar nessa posição vai independer dos requisitos. Inclusive pode ser um fator de motivação para ele, porque à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai percebendo as ferramentas que precisa. Exatamente. E também tem todo um critério de a questão da criatividade, né, da inteligência emocional, ela é um combinado de fatores que vão além da questão do ensino, né, da bagagem educacional dessa pessoa, do tipo, eu tenho doutorado e não sei o quê, mas tem outros fatores, né, tem todo o componente da bagagem de vida que essa pessoa teve, né, a combinação, né, senão a gente não teria Michelle Obama, por exemplo, né, que é uma questão de várias combinações, né, que chegaram nisso, né, e não foi necessariamente, ela não fez, ela fez Harvard, né, mas ela não teve ela teve um ensino básico público, né, sim. Então é uma combinação de fatores, né, e tem muitas pessoas que tiveram tudo isso, não são as pessoas mais brilhantes que você já viu, né, não são. Então não é são. isso. E essas pessoas, elas acabam tendo uma dificuldade maior de criar, então a criatividade ela acaba sendo um pouco mais minada em relação a isso, vai muito pro racional, pouco pro relacional, então quer dizer, você perde algumas oportunidades de expansão e que outras pessoas que não têm ali um método tão desenhado, o método existe, mas não tem um caminho tão desenhado, ela acaba tendo flexibilidade para buscar outras alternativas e com isso a expansão dela é maior e consequentemente o valor agregado também é. A gente vê, por exemplo, para mim não é surpresa que a gente tenha grandes startups, grandes empresas surgindo, que são derivadas de jovens que muitos deles nunca tiveram no ambiente profissional. Então, na verdade, eles estão absolutamente livres para criar e porque eles não têm limite, eles acabam rompendo barreiras. Eu acho que é um pouco por aí. É um pouco por aí. É um pouco por aí. Em relação ao ambiente de trabalho, né? Tanto que virou virou filme, né? Virou paródia, né? O ambiente Google, né? Não tem os estagiários, né? Né? Acabou sendo acabou fazendo parte do diferencial, né? Acabou fazendo parte daqueles core competencies, né? Da pessoa tá lá, olha, eu inovo e tenho um ambiente de trabalho inovador, sabe? Acabou virando isso, né?
Eu acho que tem relação, sim, com certeza, né? A junção, mas eu tenho um olhar talvez um pouco mais cético, no sentido de que isso tem que ser real, né? Porque dentro ah, das redes, né? Das redes sociais, quando eu digo das pessoas, as pessoas acabam sabendo das verdades, né? Então, a gente sabe, a boca pequena, quais são os ambientes de trabalho que quando a pessoa fala, ah, em tal lugar, eu não posso falar, Deus me livre. Eu trabalhei, e as pessoas sabem. Por mais que a gente coloque nossa missão, criar um ambiente de trabalho inovador, criativo, inclusivo, aí a boca pequena, nossa, lá como é que eu já escutei de vários lugares, inclusive já trabalhei em alguns, lá é um moedor de gente. Você já escutou? Já, vários, então, lá é um moedor de gente. E as pessoas sabem. Sim, Né? claro que sabe. As pessoas sabem. Então, assim, senão a gente acaba virando greenwashing, né? Que a gente fala que é sustentável, mas não é. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque isso tá, com certeza, nessa questão de você atrair os talentos, né? Mas tem tem até sites que o pessoal coloca anonimamente, né? Como se fosse um reclame aqui das empresas, Existe, né? existe. E os profissionais consultam isso. Então, quer dizer, ser reconhecida como uma marca empregadora interessante é positivo para ela. E eu acho que são extremos, né? Você estava falando no início, eu acho que tudo isso ainda é muito novo para a gente, é muito jovem. Então, na verdade, a gente tem um extremo, que é aquela coisa, mundo mágico, com escorregador, barraca de fruta, etc, né? Tem aquela coisa, e aí você vai tentando buscar um equilíbrio do outro lado. Sim. E eu tenho uma visão em relação à pandemia muito engraçada, porque, por exemplo, antes da pandemia, as empresas investiam em cultura criando esses ambientes. Então, pô, aqui é legal, aqui não sei o que, você pode fazer isso, pode trabalhar de bermuda, etc. Veio a pandemia, aí você tem uma parcela significativa dos profissionais que não voltaram mais. E as empresas perceberam que eles não precisavam voltar. E agora? Agora não é o meu ambiente que atrai, agora eu realmente preciso entregar alguma coisa para a sociedade, ter algum propósito para que essa pessoa se interessa em vir trabalhar aqui. Aquilo que eu investi em termos de ambiente, que é o que você está falando, é vazio, mas que de verdade não reflete uma cultura voltada para isso, morreu, porque o cara está trabalhando de casa. E agora? Agora você precisa me dizer, enquanto empresa, aqui veio, o que você está disposto a entregar ou a devolver para a sociedade em função daquilo que você gera? Eu acho que nesse sentido de que entender o que as pessoas querem. Às vezes o que a pessoa quer é poder ter tempo de ir para academia. E você entende? E não o escorregador ou ter o PlayStation dentro do. Você entende? Você sabe que isso que você acabou de falar é uma coisa que eu vejo há bastante tempo. No passado, Cíntia, as empresas chegavam e falavam, olha, eu vou te contratar para você fazer isso, uma lista de atividades, e para fazer isso eu vou te pagar isso. Ninguém se preocupou em entender o que o profissional precisava ou queria para realizar aquela determinada atividade, se que aquela determinada atividade estava casada não com o que ele sabe fazer, mas com que ele tem atitude, com que ele quer fazer, com que ele pode agregar valor. E isso, na verdade, é o RH bem antigo. O RH estratégico consegue encontrar esses pontos de convergência e que sai até mais barato, ou seja, se eu entendo o que você precisa para me entregar um determinado tipo de coisa, não necessariamente eu preciso me flexibilizar. Mas isso também passa por algumas condições do Brasil que a gente tem uma certa restrição legal, enfim, é difícil a empresa também inovar nesse sentido. Mas eu vejo algum amadurecimento nesse sentido. E eu acho que a pandemia ajudou, porque como as pessoas voltaram para ficar em casa, né? Por exemplo, eu soube, né, de perto, não pode ficar falando, né? Mas que tinha um grande preconceito em relação ao home office, né? Uma empresa grande do setor financeiro. E aí, quando todo mundo teve que, deu certo. Aí a pessoa tá vendo? Não é que deu certo? Tá todo mundo, não diminuiu nada. Então, sabe, essa questão que tinha, tá vendo? O pessoal que trabalha de home office não trabalha, fica, sabe? Sei. Fica, enfim, e viu que os resultados estavam chegando do mesmo jeito. Então, se quebrou esse preconceito, por exemplo, dessa flexibilização, né? Sim, sem dúvida. É muito legal, né, Cíntia, que a gente começa falando de uma coisa, a gente vai abrindo, e no fundo envolve tudo gente e as relações, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas a gente percebe que é difícil a gente falar
de diversidade, de inclusão, se a gente falar de gestão, se a gente falar disso, etc, etc, mas é o que você falou um pouco no início, passa bastante pela conscientização do todo, né? Então, ou seja, uma consciência que precisa ser criada no geral para que a gente amadureça os ambientes e faça com que as pessoas se sintam cada vez mais parte. Que esse é um discurso das empresas, mas que talvez elas tenham dificuldade de colocar isso na prática. Talvez porque elas enxerguem, aí é o meu ponto de vista, isso como uma solução única. E, na verdade, não é. É uma coisa que se amadurece a partir da educação, a partir da empatia, das possibilidades, da igualdade, enfim. É isso ou não? Estou errado? Eu acho que, quando você falou, o único que eu gostei da palavra, não é uma receita de bolo, que sabe que eu faço assim, coloco assim, sabe? Tipo Lego. Não é Lego, né? Porque vai ter a realidade da empresa, né? Você está falando muito de pessoas, porque são as pessoas, né? A gente está falando da cultura organizacional. Então, tem muito a ver com as pessoas que ocupam as posições-chave. Certo? Certo. As pessoas que tomam as decisões, desde os executivos, os gestores de nível tático e operacional, né? Então, e não tem como eu comprar um modelo. Claro, a gente vai contratar uma consultoria que vai nos ajudar a coletar dados, mas tem um processo que tem que ser muito adaptado com essa realidade da sua empresa, Claro, da sua cultura, claro. das pessoas que estão... Você concorda? Né? 100%. Já pensou? Você vai colocar um Lego assim, faz assim, ó, tá, funcionou, gente, né? Não é, seria muito fácil. Então, e eu acho até que passa por um certo cuidado. Então, por exemplo, às vezes, e a gente que trabalha muito próximo das empresas, a gente vê um discurso, por exemplo, de inclusão num ambiente que não está preparado para isso. Então, às vezes, você pega uma pessoa que destoa muito daquela cultura e ela é colocada num ambiente que não está preparada para receber. Você criou constrangimento nas duas pontas. E acaba... É isso mesmo. Né? E você acaba fazendo as duas pontas sofrer. Porque você está preocupado em resolver um problema que ele é estrutural, que ele vem da parte educacional, que ele vem da convivência, que ele vem das diferenças. E aí você está tentando... Aí é onde eu acho que é aquele ponto que a gente estava falando do marketing que não funciona, que são os dois extremos, que você transforma um problema em alguma coisa que você acha que pode ser vendável. E não é. Na verdade, a solução do problema ele é estrutural. Ele tem que ser harmônico, homogêneo, ele tem que orgânico. E ele é a longo prazo. Sim. Né? E não é uma questão... Opa! Não é uma questão... tudo aqui. E não é um McDonald's, né? Não é um combo que a gente me dá o número 1, né? Então, como você falou dessa situação, né? Então, porque também tem o preparo das pessoas que vão estar, né? Que tem a questão dos estereótipos, né? A questão de criar um ambiente onde as pessoas... A sensação de pertencimento, né? Onde ela se sinta parte. Imagina, você coloca uma pessoa que veio de uma classe social totalmente dispara desse pessoal, que todo mundo fez intercâmbio no exterior, estudou, sei lá, eu aonde, né? O que eles têm em comum para conversar? É verdade. Né? E a gente sabe das relações, muitas das oportunidades de crescimento vem do happy hour, vem do café, vem do almoço. Aí chega, essa pessoa vai se sentir isolada, né? E acaba trazendo isso, né? Sim. E aí acaba que ou ela acaba sendo tirada, porque acaba não conseguindo produzir, né? E ela é demitida, e eu já vi isso tantas vezes, né? Talvez não nesse contexto, mas hoje, depois que você começa a estudar, entender esse fenômeno, né? E aí ela é demitida porque... Não produziu. Não produziu porque ela não tem relacionamento interpessoal. Você entende? Mas eu falo assim, mas espera aí, gente. Você entende? Como é que eu vou conseguir, né? Então, existe, né? Por isso que eu tô te falando, que é uma questão de longo prazo, não é só tirar uma... Senão a gente vai fazer o tokenismo, né? Coloca lá uma pessoa lá... Vocês estão vendo Succession? Assiste Succession. Funciona super essa questão do token. Só para tirar foto? Não pode, né? Então, a gente vai acabar criando... E fora... Só para fechar, né? A gente tem eu acho que o legal que a nossa sociedade está vendo é a questão da responsabilidade, né, das empresas em relação às comunidades onde elas estão inseridas, né, ao lugar, e em relação aos funcionários que estão ali, né? Porque quantas pessoas acabam ficando em depressão por causa
dessa, né? Isso cada vez mais. Disso, né? Então... Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que o assunto, e é muito legal, porque o assunto é muito amplo e como a gente concordou aqui, não é uma receita de bolo, não vai se resolver de uma hora para outra, né? Mas eu acho que as provocações, elas são bem-vindas. Uma parte dessa provocação vem desses jovens que têm uma facilidade em se expor, em falar cada vez maior. Por um outro lado, isso exige até aquelas pessoas que têm menos flexibilidade para ouvir a ter que ouvir, porque senão as coisas não andam, a gente está numa forma bastante equilibrada, então quer dizer, as pessoas se sentem, peraí, eu preciso entender um pouquinho do que está acontecendo ali para que elas se sintam parte. Eu acho que o mundo, de uma certa forma, ele apresenta alguma evolução, as empresas não são diferentes, mas não existe uma receita de bolo. Eu acho que cabe a gente que trabalha com pessoas, etc., estimular, provocar, buscar outras alternativas, fazer algumas questões que tirem a liderança do status quo para que ele consiga enxergar, não de uma forma pura e simplesmente voltada para a diversidade, mas voltada para um contexto geral. Acho que cada pessoa, Cíntia, e esse talvez seja uma das principais virtudes da Work for All, cada pessoa tem alguma coisa para entregar. E a outra pessoa do outro lado precisa ter habilidade e sensibilidade para enxergar se aquilo ela consegue transformar em valor para as duas partes, empresa e pessoas, né? Sim. Bom, a gente começou a falar aqui, a gente se estendeu pra caramba porque o assunto é grande. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que voltar para falar de novo. Eu volto E aí a gente vai linkando os temas. Desculpa. Tá? Imagina. Não, eu também adoro falar. E é um tema que eu gosto, mas conheço muito pouco. Então, quer dizer, conversar contigo me ensina muito. Quer dizer, bom, a gente vai desligar isso aqui e a gente vai falar mais. Tá? Você vai desligar isso aqui agora. A gente está engatinhando, a gente está aprendendo a fazer isso aqui. Eu estou cada vez mais solto e agora eu tenho a ajuda de amigos para fazer isso. Então, acho que a ideia é a gente melhorar, né? E, obviamente, que a gente melhora mais rápido com a tua contribuição. Então, quer dizer, se você tiver temas ali que você quer ouvir, se você quiser que a gente, profissionais que vocês gostariam de ouvir, a gente corre atrás, tenta buscar um pouquinho do tempo deles ali, justamente para produzir um conteúdo, alguma coisa que coloquem vocês como parte da conversa. Acho que isso é importante. A gente está no Instagram como @workforall. Acho que a Cíntia tem um Instagram, tem as redes sociais dela também, que vale a pena você divulgar, né, Cíntia? Vou divulgar. O meu Instagram é Cíntia Araújo, com Y. Tá? Me ache no LinkedIn como Cíntia Araújo, e podem me mandar mensagens, mandem um retorno em relação a esse podcast. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Isa, né? O pessoal do Work for All tem sido, e podem me convidar, com certeza, virei já com tá certeza. Convidada. E eu só queria enfatizar, já que a gente está tendo chance, que bom que você está fazendo isso. Eu acho que você ocupa uma posição muito estratégica, né? De conscientização das pessoas em relação a esse assunto. É um trabalho muito legal que você... A gente tenta buscar o engajamento. Não dá para você procurar engajamento sem ouvir todas as partes. E a gente precisa aprender. A gente falou, tudo que a gente falou aqui, para mim, é aprendizado. Né? Mas, então, enfim, vamos em frente. Esse é um papel muito legal, muito Obrigado. Importante. Muito obrigado. Importante. A gente tem orgulho do que a gente faz. Bom, gente, obrigado. E até daqui 15 dias a gente volta a falar. Deixa lá o tema que você gostaria que a gente falasse, tá bom?